do Gênesis. O texto vai ser bem fácil de encontrar, capítulo de número 2. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos localizam o texto, como de costume, quero expressar diante do Senhor, o nosso Deus, a minha gratidão por poder estar aqui em nossa igreja para fazer exposição da Bíblia Sagrada. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Eterna gratidão aos nossos pastores, pastor Eliseu, pastor Marcos, que bondosamente tem cedido esse púlpito de uma forma regular. Eu sou grato, pastor, pelas oportunidades de sempre estar aqui em nossa igreja para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Aos amigos obreiros que se faz presente, a noiva do Cordeiro, os visitantes, aos irmãos que nos acompanham na plataforma do YouTube, que a bênção do Senhor possa alcançar as vossas vidas aí, onde estão, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu me faço, pastor, acompanhado nessa noite do nosso obreiro, diácono Maico, está aqui, na minha direita. Nós estamos discipulando, está no Ibadig, né? E nós louvamos a Deus pela vida do Maicon. Todas as vezes que eu saio para ministrar, ele sai comigo para aprender, para ser ministrado. Deus te abençoe, filho, com riquíssimas bênçãos. Quem encontrou o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículo 1, diga glória a Jesus. O texto bíblico diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém. Assentem-se por bondade. Queridos irmãos, esse texto veio ao meu coração quando o nosso pastor nos acionou para que nesta noite pudéssemos estar servindo a nossa igreja com a ministração da palavra do Senhor. O texto que lemos faz parte aqui do livro do Gênesis e todos nós aqui somos sabedores que o livro do Gênesis é o primeiro livro da composição de 5 livros, os quais a autoria são dedicados a Moisés. E o livro do Gênesis fica muito explícito, muito claro, que é o viveiro da humanidade. Todos os princípios, todos os começos, todos os inícios estão feitos ali, são relatados, melhor dizendo, no livro do Gênesis. E olhando para esse texto, vemos de uma forma muito objetiva que Deus fez com que Moisés registrasse esse texto, esse livro, para nos informar informações preciosas, as quais seriam necessárias para o nosso conhecimento acerca dos feitos, das obras e de todas as realizações que o nosso Deus realizou. É nesse livro encontramos informações acerca de personagens específicos, personagens tal, como Adão, como Eva, como seus filhos, Caim, como Abel, o substituto de Abel, Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, enfim, personagens de extrema relevância, personagens que marcam um tempo extraordinário do mundo de então. O livro do Gênesis, no texto que eu li, no capítulo de número 2, narra-nos acerca da conclusão daquilo que Deus começou a fazer no capítulo de número 1. E olhando para esse texto de uma forma objetiva, vemos que o Senhor, o nosso Deus, ele descansa dos seus feitos. Deus não descansa aqui por estar cansado. Ele descansa na questão de apreciar
os seus feitos, as suas obras, as suas realizações. E olhando para essa realidade, o meu coração se inclinou a poder extrair uma mensagem desse texto, orando ao Senhor, buscando direcionamento a Deus sempre, todas as vezes que nós vamos ministrar a palavra de Deus. Eu peço ao Senhor para confirmar em meu espírito se de fato e verdade é a palavra adequada para ser ministrada, se é a palavra que o Espírito de Deus quer que ministremos, e o Espírito nos confirmou este texto. Tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, esses capítulos se ocupam acerca dos atos, dos feitos, das realizações que o nosso Deus realizou. A partir do versículo de número 3, o texto bíblico é enfático em dizer que o texto bíblico nos informa que o Senhor Deus disse: haja luz. E imediatamente após ele dizer haja luz, o texto nos diz que houve luz. E a partir daqui, desse ponto do versículo 3 do capítulo 1, começa uma série de criações, de feitos, através da boa mão do Senhor. Ele cria em cima, embaixo na terra, ele cria em cima dos céus, ele forma embaixo na terra, e vai fazendo de uma forma extremamente organizada, de uma forma equilibrada. Vemos a mente criadora do Deus, o qual servimos, agindo de forma perfeita e de forma extraordinária, dentre linhas do capítulo 1 e do capítulo de número 2. Como eu disse, o capítulo 2, os versos que lemos aqui, informa-nos acerca da conclusão de tudo aquilo que o Senhor começou a fazer, de tudo aquilo que o Senhor deu start no capítulo de número 1. E o texto que entrou no meu coração foi este, e a mensagem que nós vamos falar nesta noite, nós aprenderemos juntos com a Bíblia Sagrada sobre lições que aprendemos com os feitos de Deus, lições que aprendemos com os feitos de Deus. E dentro desse contexto que nós vamos ministrar, eu separei 3 lições sobre os feitos que o Senhor realizou para compartilhar com os nossos irmãos nesta noite. A primeira lição, voltando no capítulo de número 1 e no versículo de número 3, o texto aqui é claro em dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse houve luz mostra-nos que quando Deus decidiu começar a obra da criação, não houve absolutamente nada que pudesse impedir, nada que pudesse embargar essa criação, esse feito, esse ato extraordinário do Senhor. E olhando para essa realidade, a lição que esse texto tem para nos ensinar é que quando Deus decide começar a fazer uma coisa, ninguém tem poder para impedir. Ninguém tem poder para impedir, eu me refiro tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Ninguém tem poder para impedir o Deus a quem servimos de agir quando Ele decide agir. E o texto nos informa, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque agindo eu, operando eu, quem impedirá? E a primeira lição que nós aprendemos com esse texto bíblico é: quando Deus decide iniciar uma obra, quando Deus decide começar algo, ninguém tem poder para impedir. E eu quero aplicar isso para a sua vida. Se Deus decidiu começar na sua vida,
Ninguém, eu me refiro tanto seres humanos quanto seres espirituais, ninguém tem poder para impedir o que Deus decidiu começar na sua vida. Tem mãos erguidas, eu vou repetir. Ninguém tem poder para impedir o que Deus decidiu dar start na sua vida. E eu quero liberar essa palavra para você também que está na plataforma do YouTube nos acompanhando. Aquilo que Deus começou a fazer na sua casa, não haverá impedimento para embargar os seus feitos. O que Deus começou a fazer na sua família, não haverá impedimento. Eu vou continuar. O que Deus decidiu operar na sua casa, o milagre que Ele decidiu começar a fazer, ninguém pode impedir. Tem gente que acredita na palavra que está sendo pregada, então reaja, porque isso é profético para você. O Deus que decide começar a obra na sua casa, na sua família, na sua saúde, não existe nada e nem ninguém que possa o impedir os seus feitos na sua vida. E para substanciar isso com Bíblia, para não ficar apenas numa argumentação, é uma mensagem temática, eu separei aqui 2 personagens para que pudéssemos fazer uma análise rápida. E o primeiro personagem se encontra no livro do Gênesis, capítulo 15. No capítulo 12, perdão. Capítulo 12, o texto bíblico diz que o Senhor chama Abraão, faz-lhe uma promessa, que dele se constituiria uma grande nação. Lembrando que Abraão e a sua esposa eram avançados em dias e a sua esposa Sara era estéril. Mas Deus o chama e diz: eu vou fazer. No capítulo de número 1 do livro do Êxodo, o texto bíblico nos diz que Israel já havia sido multiplicado. Eram centenas de milhares de israelitas dentro do Egito. Só que Faraó, com medo do crescimento de Israel, começou a tentar fazer minguar, começou a tentar destruir, começou a tentar conter o crescimento que Israel estava desfrutando diante do Senhor. Mas o verso 12 do capítulo 1 do livro do Êxodo, o texto bíblico nos informa: quanto mais os afligia, mais crescia, mais multiplicava, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Olhando para esse texto, eu aprendi uma grande lição. Não importa o cenário que estejamos, Deus não depende de geografia para cumprir promessas. Deus não depende de geografia para cumprir, para fazer alguma coisa. Eles estavam em território hostil e mesmo assim eles cresceram. Eu não sei o território que você se encontra, eu não sei o ambiente que você se encontra. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que estão falando: pastor, eu estou dentro de um território hostil, eu estou dentro de um território controverso. Mas o Deus a quem servimos trouxe você aqui, crente, para dizer para você: se é promessa, se eu falei que vou fazer, se eu falei que eu vou dar crescimento, se eu falei que vai brotar, se eu falei que vai despontar, se eu falei que vai crescer, se eu falei que vai evoluir, se eu falei que vai expandir, não importa o território. Tem gente com mão erguida. Não importa o território que você esteja, o que Deus falou vai acontecer para a glória do nome dele. Me ajude a pregar, fale com quem está perto de você. Descansa. Se Deus falou que vai começar a fazer, Faraó não vai impedir. Fala: descansa. O território pode ser hostil, mas o Deus a quem você serve, Ele não se importa com território, com cenário. Tudo pode estar contrário, mas se Ele falou: eu vou entrar na tua casa e vou fazer o milagre que você precisa, descansa, porque Ele vai entrar lá. Ele vai entrar lá. Eu acho que você não entendeu. Ele vai entrar lá e vai fazer crescer para a glória do nome de Jesus. O Deus a quem servimos não depende de território,
não depende de geografia favorável, não depende que as coisas estejam tudo organizadas para acontecer. A única coisa que depende é do tempo dele. Eu não vou falar para todos, eu vou falar que é para alguns, pastor Marcos. Está chegando o tempo de Deus dar crescimento. Tem gente acreditando? Está chegando o tempo de Deus trazer crescimento. Está chegando o tempo de Deus fazer brotar, de promessas se cumprirem. Você não vai precisar de alianças, de amizade, de se vender, de se trocar para alguma coisa acontecer. É Deus dizendo: apenas acredite, porque no tempo certo eu faço crescer, eu faço florescer, e ninguém impede os atos das minhas mãos. Nós estamos no primeiro ato. Quando Deus decide começar alguma coisa, ninguém tem poder para impedir. E usando o segundo personagem para elucidar isso aqui melhor, eu não tenho como não falar de José. Capítulo 37. O texto bíblico diz que o Senhor Deus falou com José através de sonhos. O primeiro sonho que o Deus deu, José viu 11 feixes de trigo se curvarem diante do feixe dele. Posteriormente, José viu 11 estrelas, sol e lua, se curvarem diante dele. Sonhos diferentes que significavam a mesma coisa. Deus deu um sonho com elementos da terra. Deus deu outro sonho com elemento dos céus. É Deus dizendo para o José: o que eu falo contigo na terra, filho, eu confirmo no céu. E é Deus dizendo para a DIG, pastor Marcos: o que eu falo com vocês aqui embaixo, eu ratifico em cima nos céus. É Deus dizendo: eu estou confirmando o que eu vou fazer. Eu não sei para quem é, mas quem é, receba aí, vai. Eu estou confirmando o que eu vou fazer. A tua cabeça estava em dúvida se iria acontecer, a tua mente estava titubeando se iria acontecer, mas na noite deste dia, o Deus da DIG marca conosco para dizer: eu confirmo o que farei nas vossas vidas. Olhando para essa realidade, Deus fala, Deus confirma, e logo após vem o quê? Vem a inveja. A inveja dos irmãos de José. Ele vai governar, ele vai liderar, ele vai se estabelecer sobre nós. E o homem começa a tentar impedir Deus fazer alguma coisa. E a inveja dos irmãos de José não foi suficiente para impedi-lo. Depois eles jogaram José dentro de uma cisterna. E a cisterna não foi suficiente para impedir o que Deus disse que ia fazer. Venderam José, traíram José, mas a traição não foi suficiente para apagar o que Deus disse que iria fazer. José entra na casa de Potifar e agora ele é caluniado. E as calúnias não tiveram poder para impedir Deus fazer aquilo que Deus disse que ia fazer. José foi parar dentro de um cárcere, foi preso injustamente. As injustiças não tiveram poder para impedir Deus fazer. Meu corpo está todo arrepiado. Aí diz o texto bíblico que José interpreta 2 sonhos: o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. O padeiro foi para sua sorte ser enforcado, o copeiro foi restituído. Aí José faz o pedido: lembra-te de mim quando estiveres com Faraó. Mas quando chegou diante de Faraó, meus amigos, o copeiro se esqueceu, e o esquecimento do copeiro não
pôde apagar o que Deus disse que iria fazer. Eu vim pregar para alguém que está debaixo de inveja. Não, isso aqui não é palavra para você, para massagear seu ego, não. Isso aqui é palavra de Deus. A inveja não vai ter poder de parar o que Deus falou que vai fazer. Podem te jogar dentro de cisterna, as cisternas da vida, Ramacalamacia, não vai impedir Deus fazer. Podem te trair, você está traído, você foi traspassado, está ferido, machucado, mas Deus está dizendo para você: as traições, as falsidades não vai apagar, filho, o que eu disse que iria fazer. Você está sendo caluniado. Mas a calúnia está pesada, pastor. Eu vou sair da diga, eu vou sair daqui, eu não aguento mais tanta calúnia. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas José também não fez e teve que suportar. E Deus diz para você: fica na terra que você está, não ouse em sair, não ouse em retroceder, fica na terra que você calamacia. Eu sinto Deus falando conosco, pastor, mas foi injustiça. José foi parar dentro do cárcere. Deus está dizendo: suporte mais um tempo, esse tempo de injustiça. Suporte mais um pouco esse tempo que dói. É só você sabe quanto dói. É só você sabe quanto sangra. Só você sabe quantas noites está passando acordado. Só você sabe quantas vezes lava o seu travesseiro chorando. Mas o Deus a quem você serve está dizendo para você: filho, dentro desse processo eu fiz pessoas que poderiam te ajudar se esquecer de você. Não se esqueceram de você porque quiseram, se esqueceram de você porque Deus quis que esquecessem. Faz parte do processo, faz parte do projeto, mas descansa. A mesma pessoa que poderia fazer, a mesma pessoa que poderia ajudar, a mesma pessoa que poderia ser canal de bênção e não foi naquele tempo, Deus fez se lembrar. Eu não sei se você vai querer receber a palavra. Deus vai fazer pessoas que podem se lembrar de você e te ajudar. Deus vai usar pessoas como pontes de conexão para abençoar a tua vida, para cumprir feitos na tua vida. Nada do que prepararam José contra você vai permanecer de pé, porque o Deus a quem servimos, Ele é poderoso para cumprir o que Ele fala. Eu não sei se você teria coragem de falar para alguém que está perto de você: aguenta mais um pouco. Não, mas fala olhando nos olhos, por favor. Eu sei que isso é chato, mas isso aqui é profético, isso tem um peso espiritual. Não reclama não, vai, por favor, eu já estou terminando. Fala para esse crente olhando nos olhos dele: aguenta mais um pouco. Suporte as invejas, suporte as calúnias, suporte as humilhações. Fala para esse crente aí: Deus não perdeu o controle. Ele sabe a hora que vai fazer, Ele sabe o tempo que vai fazer. A tua casa não vai permanecer do mesmo jeito, meu Deus do céu. A tua família não vai permanecer do mesmo jeito. É Deus falando: filho, descansa, porque tem milagres sendo preparados para adentrar o teu endereço. Descansa o teu coração. Você não precisa correr atrás de profeta, porque o Deus que você serve sabe o teu endereço, e no momento certo Ele vai entrar com providência e o nome dEle vai ser glorificado. Você pode adorar ao Senhor. Quando Deus quer fazer, essa é a primeira lição. Ninguém pode impedir. Descansa, porque eu estou no controle do tempo. Eu sei. Eu vou terminar certinho. Segunda lição. Eu li para vocês, ou melhor, eu expliquei que no capítulo 1, Deus fazia em cima um feito e no segundo fazia na terra. Deus não fez tudo em cima primeiro para depois fazer na terra, e não fez tudo embaixo para depois fazer em cima. Ele fazia em cima e fazia embaixo. Fazia em cima e fazia embaixo. Fazia em cima e fazia embaixo. Durante todos esses dias da criação, nós podemos observar, isso é profético para a DIG, tá? Nós podemos observar que o Deus que nós servimos, quando Ele faz,
Ele não faz de qualquer jeito. Ele faz de forma organizada e equilibrada. Eu não sei se você vai ter força para receber o que eu vou liberar aqui. Querido, descansa o teu coração. A tua casa não vai ficar bagunçada. Deus já começou a trabalhar de forma organizada e equilibrada. Organizada e equilibrada. Organizada e equilibrada. Recebe essa palavra. A tua vida financeira não vai ser uma bagunça, vai ser organizada e equilibrada. A tua saúde não vai descompensar, não vai. Vai ser equilibrado e organizado. Vai ser equilibrado e organizado. A sua família não será uma família disfuncional, será uma família equilibrada e organizada. Equilibrada e organizada. Crentes da DIG e vocês que nos acompanham no YouTube, Deus tem uma palavra para vocês. Tudo que eu faço é equilibrado e organizado. Te prepare para o agir de Deus. Equilibrado e organizado. Eu vou concluir agora. Eu peço para que você fique de pé, por favor. Eu falei que iria ministrar sobre 3 lições dos atos de Deus. Quando Deus decide começar alguma coisa, ninguém tem poder para impedir. Depois eu falei que tudo o que Deus faz, com base em Gênesis 1, é equilibrado e organizado. O texto que nós lemos no capítulo 2, vai ser aqui que eu vou parar. Capítulo 2 diz: e tendo Deus acabado, e tendo Deus acabado. A terceira lição dos atos de criação de Deus é que Deus, quando começa alguma coisa, Ele não para no meio. Quando Deus começa a fazer algo, Ele não larga pela metade. Eu tenho uma palavra para liberar para você. Tudo que Ele começou a fazer, Ele vai levar até o fim. Não, a tua saúde não vai retroceder. Ele não vai largar no meio do caminho, Ele vai levar até o fim. Não. A tua família não vai ficar do jeito que está. Não, Deus começou e parou. Não, Deus não começa e para. Deus começa e conclui. Deus começa e termina. Essa palavra é para você carregar no seu coração. Deus não vai deixar nada incompleto na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel. Ele vai concluir o que Ele começou sobre a sua vida. Crentes da DIG, descansa os vossos corações, porque o Deus que começou a trabalhar no coração do marido veio até 1 ou 2 cultos. Agora nunca mais vai. Não. O Deus que começou a trabalhar naquele coração e fez com que ele adentrasse esse templo, vai fazer com que ele venha até a frente. Vai fazer com que a sua esposa venha até a frente. Vai fazer com que os seus filhos venham até a frente. Deus não vai deixar nada inacabado na sua vida, porque Deus é o Deus de obras completas. Nesse ambiente espiritual que nós estamos aqui, talvez eu estou pregando para alguém que até conhece esse Deus, que até já teve experiências com esse Deus, mas só que por alguma questão na trajetória do seu caminho, os seus pés se escorregaram. Você se afastou dos caminhos do Senhor, desviou da casa de Deus, e hoje você veio ao templo. Esse culto é para você. Talvez o seu caso seja diferente. Possa ser a sua primeira, segunda ou terceira vez que você adentra um templo de uma igreja evangélica. Mas você nunca entregou sua vida a Cristo. E o que eu tenho que fazer? Você só precisa sair do lugar que você está e vir até o altar
para o pastor orar pela sua vida. É só isso que você precisa vir aqui à frente, se arrepender dos seus pecados, receber uma oração, e a partir de hoje já receber alguém acompanhando a sua caminhada de fé. Enquanto o ministério de louvor vai estar adorando o nome do Senhor, eu convido você que ouviu essa palavra, sai do seu lugar e venha a Cristo entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Cadê você? Sai do seu lugar e vem à frente. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Jesus. Quantos louvam a Deus por esta palavra do céu? Digam aleluia. Se você está neste santuário e ainda não tomou a mais importante de todas as decisões,